Por maior que seja o seu poder. Saudade, May. Galera, vamos falar nesse vídeo aqui sobre o final e a cena pós-créditos de Homem-Aranha Um Novo Dia, obviamente contendo spoilers pesadíssimos, então já esteja avisado. Porque vamos falar como o final desse filme se conecta com Vingadores Doomsday, Guerras Secretas e até mesmo o filme dos X-Men dentro do universo da Marvel. Eu vou permear aqui os principais pontos desse filme e como que eles terminam, e o que que eles representam e significam, quais as minhas teorias, referências e tudo que envolvem eles aqui no filme pro futuro do universo da Marvel e também do Homem-Aranha. Peraí, só um segundinho. Só um instantinho. Primeiro de tudo é saber quando que esse filme se passa cronologicamente dentro do universo da Marvel. Como você já viu no filme, o Homem-Aranha 4 se passa após os eventos de Thunderbolts, que dentro do universo da Marvel acontece em outubro de 2027. Você é nossa agora. O filme de Homem-Aranha acontece antes da cena pós-créditos de Thunderbolts, que por ser uma cena de Vingadores Doomsday, sabemos aqui que tem um salto temporal para a cena pós-créditos, deixando ela se passando ali em dezembro de 2028. E Homem-Aranha 4 aqui se passando no verão de 2028. Significa que o quê? O Demolidor já tá preso lá na prisão e obviamente, claramente, é após o especial do Justiceiro. O principal ponto desse filme aqui é o Peter Parker impedir a Jean Grey de matar o William Metzger, que aqui no filme ele é o líder da Controle de Danos, que foi uma empresa criada pelo Homem de Ferro, o Tony Stark, em 2012 após os eventos de Nova York, né, de Vingadores 1. Thanos vai supervisionar a coleta e o armazenamento de materiais alienígenas e exóticos. Com o intuito de limpar a cidade, não deixar destroços alienígenas e tecnologias muito poderosas para o mundo todo. A Controle de Danos surge com esse propósito aqui, só que ao decorrer de diversas outras produções do universo da Marvel, a gente já consegue ver ela tomando atitudes antimutantes, como foi o caso apresentado pela primeira vez na série da Miss Marvel, que eles caçaram ela a troco de nada mesmo. E depois conseguimos ver mais um gostinho disso aqui, justamente na série do Wonder Man. Simon Williams é uma ameaça extraordinária. Ou um recurso. Nesse filme, a gente consegue ver que a Controle de Danos está pegando as tecnologias dos vilões, e alguns vilões, entre aspas, que são só pessoas comuns ali vivendo e sendo caçadas por eles pegando essas tecnologias e aprimorando para utilizar essas tecnologias contra elas. E se você for parar para pensar, é justamente até mesmo o Homem-Aranha 3, que eles pegaram e roubaram toda a tecnologia do Peter Parker, o óculos, os drones e tudo mais, e pegaram para eles aí mesmo e usaram justamente isso aqui para caçar a Miss Marvel. E esse filme deixou claro que a Controle de Danos não só prende os mutantes, não só prende vilões com superpoderes, mas eles fazem testes e experimentos para utilizar os poderes desses mutantes para caçar mais mutantes, mais supers e mais aprimorados. E tudo isso com um discurso super anti-mutante falando que essas pessoas não mereciam ter esses poderes. Estamos enfrentando um perigo incontrolável. Um perigo invisível. Deixa bem claro que a Controle de Danos vai vir a se tornar ali a empresa talvez do Bolivar Trask, sendo liderado por ele, e ele utilizando todo esse conceito aqui de pegar as tecnologias dos mutantes e outras tecnologias do mundo e alienígenas, justamente para aprimorar tecnologias e talvez a partir daí começar a criar robôs para caçar esses aprimorados, trazendo assim os sentinelas para o universo da Marvel. Além disso, esse filme introduz muito mais os X-Men e os mutantes e todo esse universo agora, com o Peter Parker criando um inibidor ali para reprimir a sua mutação. Ele fez isso aqui com o intuito, né, de justamente poder se controlar melhor, não ser um perigo para as pessoas em sua volta, mas sem tirar os seus poderes, manter controlado. O que tá acontecendo comigo? Sentiu saudade, Aranha? Eu tô perdendo a cabeça. Isso tudo aqui partindo de uma ideia com o que o Bruce Banner nos mostrou no primeiro episódio da série da She-Hulk para manter ali a sua radiação gama no seu corpo controlada e ele conseguir viver como Bruce Banner novamente. Aqui então a gente vê o Peter Parker praticamente sendo o pioneiro, o criador da tecnologia que vai se desenvolver a ponto de chegar e se tornar a coleira de contenção de poderes mutantes, como a gente já viu tanto em Deadpool 2 como também nas animações dos X-Men.
X-Men. O indício disso aqui foi a Controle de Danos tendo acesso a essa tecnologia que o Peter Parker criou, utilizando ela na Jean Grey e colocando toda essa tecnologia no sistema dele, sabendo como desenvolver e aprimorar isso aqui. Por mais que a Jean Grey tenha destruído ali, né, no final do filme, tem um outro inibidor que o Peter Parker criou que ficou lá perdido na Controle de Danos no chão sem ser destruído. Então, muito provavelmente, o William Metzger vai conseguir ter acesso a essa tecnologia também. Isso porque a policial Dean Wolf disse para o Peter Parker que o William Metzger fugiu tentando apagar registros ali da Controle de Danos e levando alguns arquivos com ele. Certamente o chip inibidor lá, a tecnologia que o Peter Parker criou, foi levada com o cara e vai vir a se desenvolver justamente como essa tecnologia que vai ferrar os mutantes no futuro. Pois é, o Peter Parker e o Tony Stark, os dois maiores heróis aí da Marvel, foram os responsáveis por criar tanto a empresa como a tecnologia que vai ferrar com os mutantes pra frente. E daria pra suprimir as partes ruins, mas deixar as coisas boas? Como você decidiria quais partes da natureza são boas ou ruins? Foi mal aí, galera. No filme também mostra a Jean Grey e a sua irmã despertando os seus genes mutantes durante a adolescência. Isso aqui já mostra como tem algumas pessoas antimutantes e que simplesmente expulsam das suas próprias famílias. Se você assistiu aí X-Men 1 lá nos anos 2000, sabe muito bem do que eu tô falando, o caso do Bob, o caso de diversos mutantes. Isso aqui faz ela ficar sozinha, tentar recuperar a sua irmã a qualquer custo, e o Peter Parker, com as lembranças da tia May, ensina que ela não pode ficar sozinha no final do filme e que precisa da ajuda das pessoas e que o Peter tá sempre lá por ela. Ou seja, esse discurso do Peter Parker que fala pra ela não se isolar e não ficar sozinha, procurar pessoas pra ficar junto com ela, e ela indo embora no final do filme, deixa claro aqui e já prepara ali o sentimento da personagem para ficar muito mais receptível de quando, e muito provavelmente deve vir a existir ou já existir, um professor Xavier com a sua escola mutante, recolhendo as pessoas para se tornar um X-Men, deixar a Jean Grey muito mais apta para aceitar esse papel. E assim, introduzir os X-Men dentro do MCU de uma forma perfeita com o filme do Homem-Aranha. Bom, no final do filme, o Justiceiro faz o que ele faz de melhor, tentar matar as pessoas. Ele vai lá, atira na Jean Grey e o Peter Parker consegue proteger ela com seu sentido aranha. Ali vemos logo em seguida ele levando o Peter Parker para o hospital, replicando ali, né, uma capa da página 22, se eu não me engano, da HQ de Guerra Civil número 5. E quando o Peter está lá no hospital, descobrimos pelo próprio Justiceiro que quem manteve ele vivo esse tempo inteiro foi a Jean Grey com os seus poderes. A gente já viu no chão lá já o sangue se espalhando absurdamente. Quando o Justiceiro disse isso pro Peter, significa que não é só ela conseguiu estancar e impedir o sangue de sair do corpo do Peter Parker com a telecinese dela, como também mentalmente controlando o corpo do Peter Parker, que era para estar inconsciente. O corpo inconsciente tende a morrer muito mais rápido, imagino eu. E ela mostrando naquele take ali, ela respirando na mesma velocidade e frequência que a respiração do Peter Parker, era ela controlando o corpo do Peter Parker, que estava inconsciente, e ela respirando pelo Peter Parker durante todo esse tempo, até ele ser tratado pelos médicos ali e tudo mais, porque o Peter não aguentava e ela aguentou por ele durante todo esse momento. Foi isso que a frase do Justiceiro significou aqui. Go home, Frank! E justamente pela frase que levou o Peter Parker a parar a Jean Grey e fugir e se tornar uma boa pessoa a partir dali, essa mesma frase que ajudou ela também ajudou o Peter Parker em saber que não tem como a gente ficar sozinho e que precisamos de pessoas em nossas voltas. É isso que quando ele vê o Ned ali na loja, ele vai lá e cumprimenta o Ned. Ele vai lá e quer criar essa relação de volta com o Ned, falando que ele é o Peter Parker. O Ned, no seu subconsciente ali, cara, por mais que tenha uma magia bloqueando toda a sua memória, quando ele tem algo de extrema importância, de algo de extremo amor fluindo ali, quebra todas as barreiras da magia, da feitiçaria, de qualquer coisa que exista. Ele faz o movimento do toquezinho dos dois lá, e o Ned lembra na hora. A forma que ele fala, o Peter Parker, e sorri pro Peter, é ele lembrando toda a história que eles tiveram juntos. A amizade voltando novamente por um completo. Então essa memória tão profunda de amor entre os dois amigos ali fez o feitiço do Doutor Estranho ser quebrado naquele momento. E aí em seguida a gente vê o quê?
a MJ no telhado da escola, antiga escola dela, de 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, no telhado, no local aonde ela, o Peter e o Ned planejavam seus futuros juntos, mexendo justamente na Dália Negra, o presente que o Peter Parker deu pra ela, simbolizando o amor dele por ela. Ela mexendo na Dália Negra e dando um sorriso, deixa claro que a personagem se lembra do Peter Parker e ama o Peter Parker, indo bem de frente com o discurso que ela deu após ler a carta. Por quê? Ela lembrou do Peter Parker no momento em que ela leu a carta. Ou tem um outro momento aqui que eu também acho interessante, que pode ser o momento em que ela lembrou também do Peter Parker. Vou falar as duas possibilidades e você me diz qual faz mais sentido. A primeira delas deixa claro que assim que ela lê a carta que o Peter Parker deixou sem querer no esconderijo para ela sem querer ler, pode ser aquele exato momento em que ela se lembrou do Peter Parker, do amor da vida dela. Pede pro Peter Parker mostrar o rosto. Ela fala pra ele: por que que você tirou essa opção de mim? Por que que você impediu de eu poder viver isso aqui com você? Ela lembrava do Peter Parker a partir desse momento e disse pra ele que não ama porque sabia que ele precisava seguir em frente e continuar vivendo para enfrentar a Jean Grey e enfrentar os problemas sem ter alguém segurando ele. Já descobri uma vez, lembra? Eu prometo que eu vou dar um jeito. Tanto que isso me leva a pensar que foi justamente o motivo dela lembrar sobre toda a vida que ela teve com ele, de fazer ele levar ela para o seu apartamento, entrar lá e conversar e ficar lá trocando ideia com o Ned. Ela desenhou o primeiro reencontro dos 3 amigos juntos, não só dele com o Ned, mas dos 3 juntos. Isso aqui era algo que a MJ fazia quando estava perto do Peter Parker. Ela lembrava, e quando o Peter vai sair para enfrentar a Jean Grey, ela fala: Peter, cuidado, isso aqui não é algo de quem... o Homem-Aranha ali tá conversando com meu amigo e eu não tenho nenhum sentimento por ele. Isso aqui é... cuidado, eu amo você, então toma cuidado, porque eu não quero te perder. Pra mim, nesse momento ali, a MJ já tava apaixonada e já lembrava de toda a história que tinha com o Peter Parker. O outro momento é, após o surto da Jean Grey controlando todas as pessoas ali perto de Nova York, a gente vê a MJ chorando. Então, naquele choro, aquela lágrima poderia também estar despertando as lembranças que ela tem pelo Peter Parker naquele momento. Então tem essas duas possibilidades que você pode imaginar ali e eu quero saber qual que você acha. Então, no meu ponto de vista aqui, fica claro que tanto o Ned e a MJ vão estar seguindo juntos na história do Peter Parker. No final do filme, quando ele tá lá no prédio tomando um café, ele tá tomando café no copo da MJ. Ele não consegue seguir a vida dele sem ela, sem o Ned. Esse filme deixa claro que a pessoa fica quebrada, o Peter fica quebrado. Então, com eles ou sem eles, o Peter vai estar com eles para conseguir seguir a vida em frente. E aí temos a cena pós-créditos, que tem duas explicações prováveis também sobre ela. Duas muito insanas, eu não sei qual que eu fico mais feliz. O que eu sei é que vai ter um Homem-Aranha em Doomsday no meu ponto de vista. A primeira coisa que eu pensei quando vi essa cena pós-créditos é ficar completamente eufórico e aí parar pra pensar que não faz meio que sentido. Alguém teria que estar fora do planeta e utilizar o rastreador que o Ned criou pra mandar um aviso pro aplicativo que o Homem-Aranha está lá. Cara, a única pessoa que eu consigo ficar pensando é dos Vingadores e ainda ser o Homem-Formiga. É muito a cara dele. Esse filme aqui deixou bem claro a relação que o Peter Parker já tem com uma nova Vingadora, a Helena Belova. Ele é amigo dela, ele tem contato com ela, ele manda um Skypezão, conversa com ela lá pelo FaceTime e tudo mais. Então, ele troca ideias com a Helena. Então, se surgir alguma grande ameaça no planeta Terra, liga pro Peter Parker, ele tá lá já na Torre dos Vingadores, ele só tá ali meio que trabalhando como Homem-Aranha praticamente em tempo integral. A chance dele estar em Vingadores Doomsday por conhecer a Helena e ela conhecer ele é muito grande só por causa disso. Mas tem aquela brincadeira que ela faz, né? Eu cuido de peixe grande, você de peixe pequeno. Então, talvez ela não chame o Peter Parker por conta disso. Até porque a cena pós-crédito de Thunderbolts é uma cena de Vingadores Doomsday. Mas por que não o Peter Parker tá lá e ser tirado digitalmente do trailer? Até porque os próprios diretores irmãos Russo falaram que o filme vai ter muitas surpresas que não vão ser reveladas pra ninguém até a gente ir lá e no cinema assistir. Então, uma delas pode ser justamente o Homem-Aranha do Tom Holland. Porém, outra pode ser justamente
o Homem-Aranha de um outro universo. Porque é o seguinte, ninguém lembra mais que o Peter Parker é o Homem-Aranha, exceto o Hulk, que lembrou dele antes de, matar ele estrangulado, quebrando o pescoço do Peter Parker. Agora também, como o Ned e a MJ também lembram. Tirando essas pessoas aqui, cara, ninguém mais sabe o rosto do Homem-Aranha. Então, se tá lá o Homem-Formiga e viu um Homem-Aranha e mandou um sinal no aplicativo, só teorizando aqui, porque pra justificar essa cena pós-créditos, a gente fica imaginando que ele viu um Homem-Aranha, não sabe o rosto, então pode ser qualquer Homem-Aranha. Por que não, talvez o Andrew Garfield ou o Tobey Maguire estar dentro da nave do Quarteto Fantástico fora da Terra, chegando no planeta Terra. Porque é o seguinte, no trailer de Doomsday, a gente vê dentro da nave do Quarteto Fantástico o Steve Rogers se encontrando com o Thor. E a gente viu que no trailer o Loki ali tava na casa do Steve Rogers, talvez recrutando ele. Porque em Deadpool 3 Wolverine já mostrou que a AVT estava recrutando super pessoas do multiverso para ajudar e salvar o universo da Marvel. Assim como em Deadpool 3 aconteceu, por que não? O Loki, vendo que o universo do Steve Rogers vai ser destruído, ele vai lá e salva o Steve Rogers antes para tentar salvar o universo principal. E a mesma coisa, talvez, com o Homem-Aranha do Tobey ou do Andrew. E quando o Thor se encontra lá com o Steve Rogers na nave do Quarteto Fantástico, ele possa ver também algum outro Homem-Aranha. Talvez o Tobey, talvez o Andrew, ou até mesmo o Tom Holland, não sei. Justamente porque pode ser um sinal do Peter Parker do Tom Holland em um outro planeta. Porque assim como a gente viu no trailer de Vingadores Doomsday, que tava rolando umas incursões tripla, 3 planetas colidindo, o que é nos quadrinhos? A colisão acontece desses universos, o ponto zero, o ponto de colisão é justamente o planeta Terra. Então a gente vê ali que o rastreador tá além da Lua, ou seja, talvez na Terra que está chegando para colidir com a Terra principal. O Homem-Aranha do Tom Holland ou algum outro Homem-Aranha foi visto lá nesse outro planeta. Sacou? Então o Peter Parker do Tom talvez esteja impedindo essa colisão em Doomsday. Se não for Doomsday, certamente é Guerras Secretas. Mas com o que essa cena pós-crédito significa, pra mim faz muito mais sentido Doomsday mesmo. Então fala aí embaixo nos comentários o que você tá pensando, como que sua cabeça está após ver um filme maravilhoso. Até o próximo vídeo e... tchica-tchica!